Paz do Senhor, meus irmãos. Quem vos fala é o presbítero Florival. Nós estamos aqui mais uma vez para estudarmos a lição de número 4 da classe dos adultos, Assembleia de Deus, Ministério Madureira. E nessa quarta lição nós vamos aprender algumas lições importantes, para a nossa vida espiritual com a Raabe. Nós vamos falar um pouco dessa prostituta que era da cidade de Jericó, que exerceu a fé no Deus de Israel. O título da lição é Uma Escolha de Fé que Mudou Destinos. Seja bem-vindo ao canal, você que é professor, você que é aluno, você que é crente, você que é pastor, você que gosta de aprender a palavra de Deus. Nós estamos aqui mais uma vez para estudarmos a quarta lição desse quarto trimestre de 2025 da classe dos adultos, Escola Dominical. Raabe, uma escolha de fé que mudou os destinos. Vamos ler aqui o texto áureo, vamos ler a verdade aplicada e depois vamos ler o texto de referência aqui da nossa revista da classe dos adultos. Glória a Deus por isso. Texto áureo. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Texto áureo está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 31. A verdade aplicada. A fé em Jesus Cristo, que recebemos a partir do anúncio do Evangelho, nos conduz à vitória sobre o mundo. O texto de referência está em Josué, no capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo 11. Então, como é de costume, vamos ler aqui o texto de referência dessa lição de número 4 da Escola Dominical dos Adultos. Enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo: andai, observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Porém ela os tinha feito subir ao telhado, e os tinha escondido entre as canas de linho, que puserem ordem sobre o telhado. Antes que eles dormissem, ela subiu ele sobre o telhado. E disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, as quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor, o vosso Deus, é Deus, em cima dos céus e embaixo da terra. Interessante esse texto aqui, que é no texto de referência, que foi feito o comentário em cima desse texto, e ele é muito interessante, esse texto aqui, que é o texto de referência da nossa aula, da nossa lição de número 4. Aqui eu vou fazer um resumo, não vou demorar muito, 35, 40 minutos, mas vamos falar aqui alguns pontos importantes para você que é professor, se aprofundar nessa lição e você ter uma aula abençoada em nome de Jesus, ser glorificado. Então vamos aqui no primeiro tópico, a origem de Raabe. Segundo ponto, os espias cumprem a sua promessa.
A fé é obediência e confiança. Raabe ouviu e creu. Então isso aqui é o esboço da lição. Raabe colocou a fé em ação. Raabe a fé e a obra. Terceiro tópico, Raabe de pecadora salva. Primeiro ponto, Raabe cuidou da família. O futuro de Raabe, Deus perdoou Raabe. Interessante aqui esses pontos aqui importantes, que foi feito o comentário, né, pelo nosso pastor. Pastor Valdir Alves de Oliveira é o nosso comentarista desse quarto trimestre de 2025. Aqui no primeiro tópico nós temos a origem de Raabe. A Bíblia não revela muita coisa sobre essa mulher, porque ela não era, né, não tinha uma aliança com Deus, ela não era da comunidade de Israel, ela não era judia. Ela pertencia lá àquelas tribos lá de Canaã, né, dos amorreus, né, dos filisteus, amorreus, daquelas tribos que tinha lá. Então a Bíblia não fala muita coisa sobre essa mulher. Mas o pouquinho que a Bíblia fala sobre ela, fala de uma maneira totalmente especial, né? Fala da fé dela, né? Da coragem da fé, da perseverança, a crença que ela realmente acreditou que Deus poderia, né, salvá-la. Ela creu no poder de Deus, ela ouviu o que Deus ele tinha feito na terra do Egito. Ela ouviu o que Deus tinha feito lá com os reis, os amorreus. Então ela acreditou no poder de Deus. Então a Bíblia fala um pouquinho sobre ela, mas de uma maneira, como é que eu posso falar? De uma maneira especial, digamos assim. Vamos ler aqui o segundo ponto. Os espias cumprem a sua promessa. Raabe e os espias fizeram o seguinte acordo. Ela, além de obrigá-los, não os denunciara. Em troca, a vida dela e de toda a sua família seria poupada da destruição que viria sobre Jericó. Raabe pediu um sinal que os espias cumprissem o acordo. Ali nós vamos ver que ela salvou a vida daqueles espias quando eles subiram o muro de Jericó, né, para espiar a terra. E ela não denunciou aqueles homens. Como já foi falado quase agora, ela acreditou realmente que Deus iria realmente destruir aquela cidade de Jericó. Deus iria cumprir a sua promessa. Mas nós podemos ver, né, que Deus, ele guiou os espias no lugar certo. Ali nós vamos ver que o próprio Deus guiou aqueles homens lá até a casa daquela mulher. Se aqueles homens lá tivessem a direção de Deus, eles poderiam entrar em uma casa de uma pessoa que não acreditasse. Por exemplo, que ouvisse o que Deus tinha feito lá no Egito, com aqueles reis também, dos amorreus, a pessoa não ia acreditar e poderia matar os espias ali. Então nós podemos ver até nesse ponto, né, Deus guiou aqueles espias para chegar ali naquele muro, né, naquele muro alto, e se deparar com essa mulher. Nós podemos ver que o próprio Deus guiou esses homens ali. E nós podemos ver que Deus, através da sua presciência, né? Deus, através da sua motivação, ou seja, através do seu amor pelo pecador, Deus também queria salvar aquela mulher. Porque a palavra de Deus fala assim que Deus ele sonda a mente e o coração do ser humano. Não há nada encoberto diante do ser humano que não seja revelado, né, a Deus. Ou seja, Deus conhece todas as coisas, porque Ele é Deus, Ele sonda a mente e os corações de todo ser humano. Então, Deus, podemos dizer que Deus guiou aqueles espias
né, para salvar aquela mulher juntamente com a sua família, porque Deus ele olhou e viu que havia fé no coração dela. Ela acreditou que Deus realmente ia destruir aquela cidade através do povo de Israel, através do seu poder. Então nós podemos ver que Deus ele criou, ele guiou aqueles espias. Então nós vamos ver que Deus, quando ele tem uma promessa, quando ele fala, quando ele promete, ele também dá direção para as pessoas. Ele também dá direção, né, para que a sua palavra, a sua promessa se cumpra. Porque é o trabalhar dele. Então nós vamos ver que Deus deu direção e eles chegaram realmente na casa daquela mulher, né, na casa de uma mulher que tinha fé, na casa de uma mulher que acreditou e fez um acordo. Olha, eu não vou entregar vocês lá para o meu povo. Em troca disso, quando vocês invadirem a cidade, vocês lembram do acordo que nós fizemos. E ela pediu lá um sinal para eles, e eles falaram, olha, amarra aí um fio de escarlata aí da sua casa até embaixo no muro, porque quando nós formos invadir a cidade, nós vamos ver o sinal desse cordão de escarlata, e nós vamos cumprir com o nosso acordo. Então nós podemos ver que os espias eles cumpriram a sua palavra. Mas é muito admirável, a fé dessa mulher. A fé dela. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente que Jesus ele veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. E Jesus falou assim, olha, os justos não precisam de arrependimento. Os que não têm doença não precisam de cura. Eu vim entregar a minha vida como um sacrifício e resgate de muitos. Eu vim para buscar e salvar aquele que está perdido. Eu vim buscar e salvar aquele que está doente espiritualmente. Porque aquele que é são, aquele que tem saúde não precisa, né, do hospital, do médico. Então Jesus ele é médico dos médicos. Ele falou, eu vim salvar e buscar aquele que está perdido. Eu não vim salvar o justo, eu não vim salvar aquele que diz que não tem doença, aquele que se justifica. Não, eu vim dar a minha vida em sacrifício, em resgate daquele que está doente espiritual, daquele que é o pecador, daquele que peca, daquele que é um pecador que está perdido. Então nós vamos ver que é interessante isso aí, né? Dentro do contexto, que Jesus veio salvar e buscar os pecadores, chamar ao arrependimento, nós vamos ver que essa mulher era uma prostituta, né? Nós podemos ver que ela era prostituta, então podemos dizer que ela era uma pessoa desprezada lá na sua sociedade. Uma pessoa que não tinha valor na questão do caráter, na questão da moralidade. Mas Jesus ele veio neste propósito. E essa mulher se enquadra perfeitamente na exigência de Deus. Qual é a exigência de Deus? Fé e arrependimento. Acreditar no Deus de Israel, no Deus que salva, no Deus que perdoa, né? No Deus. E nós podemos ver que lá para frente, na lição que nós vamos ler para frente lá, que essa mulher ela foi mãe do vô de Davi. Nós vamos ver na genealogia, né? Na genealogia de Jesus Cristo, que tem as mulheres lá que, por exemplo, Raabe está na genealogia de Jesus, lá em Mateus. Está em Mateus. Não, eu falei errado. Está em Lucas, na genealogia. Nós vamos ver que tem Ruth, que não era israelita. Ruth não tinha uma aliança com Deus, mas ela está também na genealogia. Então nós podemos ver que essa mulher,
dentro da história dela, Deus mudou realmente o destino dela. Deus mudou realmente a história dela. Deus mudou no momento que ela acreditou, quando ela ouviu que Deus ele tinha feito lá no Egito, que Deus tinha feito o povo de Israel passar em seco, em terra seca, no Mar Vermelho. Ela ouviu tudo isso aí. E ela falou, não há Deus como o Deus de Israel. Deus de Israel é o Deus maior, é o Deus poderoso, é o Deus tremendo na batalha. E ela realmente acreditou. Mulher que não tinha valor, porque era prostituta, era discriminada, era julgada, né, por causa da sua vida, por causa do seu comportamento. Mas Deus, vendo tudo isso, vendo a fé dela, vendo o coração dela disposto a acreditar no poder de Deus, o próprio Deus guiou aqueles homens até a casa dela, que ficava em cima do muro de Jericó. Segundo o contexto bíblico do estudo que nós estudamos, a casa dela ficava em cima do muro. O muro da casa dessa mulher era mais ou menos de 4 a 5 metros, né? Na largura do muro. Não no comprimento, mas na largura do muro em cima, era de 4 a 5 metros, segundo o contexto da história. A casa dela era em cima do muro. O muro era muito fortificado. Era muito fortificado o muro, não era qualquer muro. Então nós podemos ver que Deus guiou esses homens, não só para livrar eles através dessa mulher, mas perdoar e salvar ela, porque ela tinha realmente fé no seu coração ali. E aqui no terceiro ponto nós vamos ver a fé e a obediência. A fé cristã se evidencia na obediência à palavra, uma vez que o Senhor se agrada mais de quem obedece, de quem faz sacrifícios, né? Ela está lá em 1 Samuel 15, 22. Do que o comentarista está falando? Ele está falando de Saul. Quando o profeta Samuel fala assim, olha, nessa guerra aí, quando você guerrear com os amalequitas, você não deixa ninguém vivo, você mata os reis, mata mulheres, crianças, animais, não deixa nada. E ele não deu ouvidos ali à ordem de Deus, por intermédio do profeta Samuel. E ele desobedeceu, porque ele deixou os animais vivos. E ali naquele ponto ali, ele foi reprovado por Deus. Aí o profeta falou assim, olha, não se agrada mais Deus de obediência do que sacrifício, porque o próprio rei Saul, ele falou, deixei essas ovelhas aqui para me sacrificar ao Senhor em sacrifício. E o profeta falou assim, Deus se agrada mais de obediência do que sacrifício de animais. Então nós podemos ver que essa mulher ela foi obediente porque ela cumpriu com a sua palavra com relação ali o acordo, né? O acordo verbal que ela fez com aqueles espias ali, que quando eles entrassem na Terra Prometida, eles não matassem tirassem a sua vida ou a vida dos seus familiares. E o sinal desse acordo foi o fio de escarlata que ela colocou lá no muro. E quando eles viram esse fio, eles lembraram, né, do acordo que havia entre ela e os, né, digamos assim, os guerreiros da nação de Israel que entraram e destruíram aquele povo, né, aquele povo lá que era aquele povo lá que não tinha compromisso com a palavra de Deus. Vamos aqui para o segundo ponto. Raabe ouviu e creu. Raabe confiou em Deus. Raabe já tinha ouvido falar dos feitos do Senhor, como relatou os espias, que se surpreenderam com a fé e o temor daquela mulher. A confiança de Raabe estava com Deus, estava no Deus que tirou o seu povo do Egito e secou as águas do Mar Vermelho e derrotou os 2 reis dos amorreus. Há um grande contraste aqui
há um grande contraste entre essa mulher e aquele povo de Israel que foi rejeitado por Deus. Eu já falei não sei se eu falei isso aqui em outros vídeos. Falei no outro vídeo passado, na lição 3, que o povo de Israel estava no Egito, e do Egito até a Terra Prometida era 40 dias de caminhada. Mas por causa da murmuração, dos pecados, da incredulidade do povo de Israel, de 40 dias passou-se a 40 anos. Deus falou para o povo de Israel, daqueles que murmuravam, tudo. Deus mandava comida, Deus mandava pão, mandava água, Deus colocou uma coluna de fogo para guiar Israel à noite, colocou uma nuvem em cima do povo de Israel para proteger do sol de 40, 45 graus, mas o povo, nada para eles estava bom. Então Deus falou assim, olha, vocês vão conhecer o meu desagrado. Vocês realmente vão conhecer o meu desagrado com vocês, a minha ira com vocês. Não pouparei, Os vossos cadáveres cairão aqui nesse deserto. E os vossos filhos, que vocês falaram que serão presas lá para os gigantes lá da Terra Prometida, esses entrarão na terra, mas os vossos cadáveres cairão aqui no deserto. Está escrito lá em Hebreus capítulo 4, a incredulidade, a desobediência do povo de Israel, os pecados de murmuração do povo de Israel. Então está lá em Hebreus, lá detalhadamente, o que eu estou falando aqui. Mas Deus falou assim, para cada dia eu vou acrescentar um ano. Então de 40 dias que o povo de Israel deveria entrar na Terra Prometida, de 40 dias, para cada dia Deus acrescentou um ano, então foi 40 anos. E aqueles que saíram lá do Egito, da Terra Prometida, só entrou 2 pessoas, entrou Josué e Caleb. As outras pessoas que entrou eram as crianças, de 10, 12, 15 anos, ali, que cresceram no período de 40 anos e passaram a ser adultos. E depois entraram na Terra Prometida. Mas os adultos que saíram do Egito, a Bíblia fala que foi 600.000 homens, fora mulheres e crianças. Então, esse contingente de pessoas entrou dos adultos, presta atenção no que eu estou falando, dos adultos, Josué e Caleb, nem Moisés entrou. Moisés subiu no monte, viu toda a terra, e Deus falou, por causa da sua desobediência, você vai morrer aqui, você não vai entrar na Terra Prometida. Você vai ver a Terra Prometida, mas você não vai entrar. Porque o meu nome não foi glorificado lá, em Cades Barneia, quando você bateu na rocha. Não era para ter batido, era para ter falado a rocha. Em 1 Coríntios capítulo 10, a Bíblia fala que a rocha era Cristo. Cristo acompanhava o povo de Israel e Paulo fala que a rocha era Cristo. Então vamos aqui para o segundo ponto do segundo tópico. Raabe colocou a fé em ação. Diante da possível destruição de Jericó, os habitantes da cidade estavam apavorados, mas a fé de Raabe venceu a tendência de ser paralisada pelo medo e levou a agir. Sabendo que Deus havia dado aquela terra aos israelitas, ela escolheu ajudar os espias em sua missão, obrigá-los a escondê-los, ao abrigá-los, escondê-los. Então nós vamos ver que foi pela fé que ela fez isso. Ela acreditou que Deus ia tomar aquela cidade, ela acreditou no que ela ouviu com relação a Deus lá no Egito, quando Deus destruiu, quando Deus mandou as pragas, quando Deus abriu o Mar Vermelho, quando Deus foi tudo isso, ela ouviu isso aí, e ela realmente acreditou. Ela acreditou nos feitos, no poder de Deus, ao qual Deus tinha feito com Israel. Então o que eu quero falar aqui quase agora, que é um grande contraste entre Raabe e aqueles judeus que morreram lá, que morreram
lá no deserto, porque eles viram o Mar Vermelho se abrir, eles viram a coluna de fogo, eles viram a nuvem que Deus cobria a Israel e protegia, né? A palavra de Deus fala que Deus mandou um maná do céu, a palavra de Deus fala que Deus, através de Moisés, fez sair água da rocha. A palavra de Deus diz que quando eles saíram do Egito, Deus conservou a roupa no corpo deles durante 40 anos. Conservou o sapato deles durante 40 anos. Então eles realmente viram coisas grandes da parte de Deus. Mesmo assim eles não acreditavam, mesmo assim eles murmuravam. Então, ao contrário dessa mulher que não viu, ela não viu os milagres que Deus fez lá na terra do Egito. Ela ouviu, mas ela não viu e ela acreditou. Pedro fala assim: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Quando Jesus ressuscitou, se colocou lá no meio com os discípulos, e os discípulos acreditaram que Jesus tinha ressuscitado, mas os discípulos chegaram e falaram para Tomé: olha, Jesus ressuscitou, nós vimos ele apareceu lá na mesa, e realmente ele ressuscitou, Jesus está vivo. E Tomé falou assim: olha, se eu não ver dentro daquela sala ainda, sentado na mesa, ele falou: se eu não ver aqui o sinal na mão, o sinal da lança nas mãos, e aqui do lado do peito, eu não, de maneira nenhuma acreditarei. Quando ele fechou a boca, Jesus ele apareceu lá na mesa onde estavam os discípulos. E quando Jesus apareceu, Jesus já foi mostrando a mão para ele, que tinha um sinal dos cravos. O sinal aqui no peito da lança, que Jesus foi furado. Aí ele falou assim: meu Deus, ele chamou Jesus de Deus, né? Meu Deus, tu és o meu Deus, tu és o meu Cristo, tu és o meu Salvador. E Jesus falou assim: porque você viu, você creu. Bem-aventurados que não viram e creram. Então essa mulher é uma bem-aventurada, porque ela não viu os sinais lá no Egito, mas ela acreditou. Foi por isso que Deus salvou essa mulher. Deus viu a fé no coração dela, Deus viu a crença nela, que ela tinha no coração dela. E Jesus ele veio para os pecadores. Essa mulher é um exemplo, essa mulher aqui é um paradigma, é um exemplo na vida da igreja. Porque era prostituta, não tinha valor onde ela morava, era desprezada, era discriminada, havia um preconceito, não havia um valor na vida dela porque era uma prostituta. E Deus, quando ele olha para o ser humano, ele não quer saber se a pessoa fez isso ou fez aquilo, né? Se a pessoa usa droga, se a pessoa fez isso, se a pessoa é um... Não, Deus olha para o coração, Deus olha para a fé, Deus olha para aquele coração que tem fé. Porque Deus, ele sonda a mente e o coração do ser humano. E quando Deus, ele sondou o coração daquela mulher, ele falou: essa aí eu vou salvar, essa aí eu vou transformar, essa aqui eu vou mudar o cativeiro dela, essa aqui eu vou mudar o destino dela, essa aqui eu vou mudar a história dela. Aleluia, glória a Deus. E essa mulher, ela foi colocada, ela pode ser colocada na galeria dos heróis da fé. Vamos ler aqui Hebreus capítulo 11. Vamos ver se essa mulher está aqui na galeria das... Vamos ler então para ver se ela está aqui. Hebreus fala dos heróis da fé. Vamos ver se ela está aqui. Em Hebreus capítulo 11. Fala sobre aqueles homens lá do Antigo Testamento que tinham uma fé tremenda. E o escritor de Hebreus, ele fala sobre a fé. Vamos ver onde está escrito.
Está aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 30. Porque um feito dessa mulher, no capítulo 31, ela, então, veja bem a profundidade desse estudo. Aquela mulher não tinha aliança com Deus, não tinha compromisso com Deus, era uma pecadora, uma prostituta, não era valorizada, era desprezada. Mas veja bem o que Deus faz na vida do ser humano. O que Deus faz é coisa tremenda. Então nós vamos ver aqui que o escritor aos Hebreus colocou essa mulher, colocou ela na galeria dos heróis da fé. Pela fé, capítulo 11, versículo 30. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, escolheu em paz, acolheu em paz os espias, acolhendo em paz os espias. É um texto bem pequenininho, mas é interessante que o escritor de Hebreus não esqueceu dessa mulher. E ela foi colocada juntamente, olha, na galeria dos heróis da fé, ela foi colocada juntamente com Jacó, com Abraão, com Moisés, com Davi, com Sansão e muitos outros lá. Essa mulher que era prostituta, era tudo aquilo que eu falei quase agora, ela era. Então nós vamos ver que é interessante estudar, né, os pontos importantes que nós, biblicamente falando, na vida dessa mulher. O que Deus pode fazer na vida de um pecador. Glória a Deus. Vamos ler aqui no terceiro ponto aqui do segundo tópico. Vamos aqui no segundo tópico ainda. Raabe, a fé e a obra. O apóstolo Tiago, ao falar sobre a fé e as obras, exaltou que Raabe, a meretriz, foi justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez partir por outro caminho. O escritor aos Hebreus definiu a fé como a certeza das coisas que não se veem. Raabe, portanto, uniu a fé e a obra, tornando-se parte da linhagem de Jesus. Está lá em Mateus capítulo 1, versículo 5. Vamos ler lá em Mateus 1, 5. Maravilha, glória a Deus. Está aqui, Mateus capítulo 1, versículo 5. E Salmão gerou de Raabe a Boaz. E Boaz gerou de Ruth Obed. E Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou o rei Davi. E o rei Davi gerou Salomão, que foi mulher de Urias. Então nós vamos ver que ela passou, né, ela foi colocada na genealogia de Jesus Cristo. Ela foi colocada na genealogia de Jesus Cristo. Muito interessante isso aí. Muito interessante. Então nós vamos ver que não tem só Raabe, também tem outra mulher. Tem também a mulher que Davi cometeu o pecado, né, de adultério e homicídio, que também era uma mulher pecadora, né, mas ela era da tribo de Israel. Então nós vamos ver que Deus ele faz isso. Deus ele não olha posição, não olha riqueza, não olha nome. Deus não olha nada disso. Deus ele olha a fé que a pessoa tem. Deus ele olha o coração. Deus olha a obediência. Então nós vamos ver que Raabe, ela, além da fé dela, ela foi obediente. Ela cumpriu com o contrato dela. Ela cumpriu com aquilo que tinha falado. Então nós vamos ver que a fé verdadeira, ela gera boas obras. A fé verdadeira gera bênção de Deus, né? Através da fé verdadeira, a obediência à palavra de Deus. Então é isso. Vamos aqui para o terceiro tópico. A Raabe de pecadora salva. A atitude de Raabe deve
impactar a nossa jornada de fé. Ela não mudou apenas a própria história, mas também da sua família. Dona de uma fé ativa, se manifestou em ações daquela mulher desprezada pela sociedade da época e nos dá exemplo poderoso de como a confiança em Deus pode transformar vidas e trazer a salvação, independentemente de quem seja. Raabe cuidou da família. Raabe mostrou um cuidado especial ao incluir a sua família no pedido dos espias. Quando ela fez acordo com os mensageiros de Josué, pediu proteção para si mesma e também para seus familiares. Esse gesto mostrou a sua preocupação com aqueles que amava e confirmando a sua fé. Então nós vamos ver aqui que através da fé dela, da obediência dela, do acordo que ela fez, ela não só se salvou, mas ela também, através da fé dela, Deus também salvou a sua família. Então nós vamos ver aqui que Deus se preocupa com uma família. Deus não quer salvar só uma pessoa da família, Deus quer salvar toda a família. Mas a salvação é individual. Perdão. Mas a salvação é individual. Então a preocupação de Deus também é com a família. Com a família, porque a família é projeto de Deus. Porque a família foi constituída por Deus lá em Gênesis, no capítulo 3, quando Deus criou Adão, e Deus ele formou a família trazendo Eva das costelas de Adão. Ali Deus ele estava constituindo a família. A família não é invenção do Estado, a família não é criação, né? Não é invenção do Estado, a família foi criada e constituída por Deus, a família. Então nós vamos ver que Deus se preocupa com a família. A preocupação de Deus não era só com ela, mas também com a sua família. Glória a Deus por isso. Aleluia, glória a Deus. Então a família é muito importante. Satanás, ele quer destruir a família com divórcio, né, jogando os filhos nas drogas, causando dissensão, separação, né? Hoje na nossa sociedade o casamento está sendo banalizado, não tem valor nenhum mais. Nós vamos ver famílias desfaceladas pelo pecado, famílias, né, filhos nas drogas, traições, brigas, destruições. Satanás, ele quer destruir a família. Que nós possamos orar pelas famílias, que nós possamos valorizar a família, porque está na palavra de Deus. A família é importante para Deus, porque Deus ele criou a família. Então nós devemos orar pelos casais, devemos orar pela família, devemos orar porque através da nossa oração, Deus irá abençoar a família, Deus irá proteger, Deus irá dar livramento, porque a igreja ela é constituída de famílias, né? Ou seja, a igreja ela é feita de famílias. O marido congrega, a esposa congrega, os filhos congregam. Então nós vamos ver que as famílias estão na igreja. Não tem como tirar a igreja das famílias, porque as famílias, né, estão na igreja e a igreja está na família. Aleluia, glória a Deus. Então, Raabe, através da sua fé, através da sua obediência, não só foi salva por Deus, mas através da sua fé, da obediência, ela também conseguiu ali interceder pela sua família. E Deus realmente salvou e abençoou aquela família. E nós vemos aqui que Raabe, né, ela é colocada nos heróis da fé, na galeria dos heróis da fé. Está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 31, que nós lemos quase agora. Raabe, portanto, uniu a fé à obra, tornando-se parte da linhagem de Jesus. Veja bem que privilégio, veja bem o que Deus pode fazer na vida do pecador
quando ele acredita na sua palavra, quando Deus, né? Quando a pessoa acredita no poder de Deus, Deus realmente muda a nossa história, Deus realmente nos liberta, nos dá um nome. A palavra de Deus fala assim que Deus, né, ele, lá em Apocalipse capítulo 3, a quem vencer darei uma pedra branca e nessa pedra branca darei um novo nome. Então nós vamos ver que esse novo nome, para quem vencer, está com Deus. Nós não sabemos o nome, só Deus sabe, ele colocará um novo nome em nossa vida, mas a palavra de Deus a exortação a promessa é para quem vencer, a quem vencer, porque Deus não tem negócio com derrota, com gente derrotada, com gente desanimada, não. Deus ele tem negócio com gente vitoriosa, o povo dele é vitorioso, é abençoado, o povo dele é um povo privilegiado, que tem o Espírito Santo, tem a palavra, tem a promessa de Deus, e isso realmente é uma riqueza muito grande. Vamos ler aqui, vamos terminar aí o vídeo com 45 minutos, né? Vamos ler aqui o terceiro tópico. Raabe cuidou da sua família. Raabe mostrou um cuidado especial ao incluir a sua família no pedido aos espias. Quando ela fez acordo com o mensageiro de Josué, pediu proteção para si mesma e também para os seus familiares. Esse gesto mostrou a sua preocupação com aqueles que amava, confirmando a sua fé. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Meus queridos, Deus abençoe você que chegou até aqui. Vamos parar por aqui que já está com 42 minutos. Você que chegou até aqui, se inscreve no nosso canal, pega o dedinho aí, vai clicando aí, ó. Clica aí. Você que é professor, você que é pastor, você que é obreiro, você que é aluno, você que é abençoado, você que gosta de aprender a palavra de Deus, se inscreve no nosso canal. Amém? Então nós ficamos por aqui. Que Deus possa abençoar a sua vida, o seu trabalho, o seu ministério. Que Deus possa abençoar a sua família, que Deus possa abençoar a sua igreja, o seu pastor, e que Deus possa abençoar tremendamente a sua vida. Que nós possamos guardar aquilo que foi falado, que foi ensinado, porque guardando a palavra de Deus, nós com certeza seremos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ou seja, Deus nos amou e enviou Jesus Cristo, seu único Filho, para fazer o sacrifício perfeito na cruz do Calvário, com o objetivo de nos libertar da maldição e nos dar a vida eterna. Que Deus abençoe os irmãos, nós vamos ficando por aqui e eu aguardo você no próximo vídeo, na lição 5. A lição 5 é Ruth, lições de lealdade, o caminho da redenção. Interessante aqui essa lição 5. E eu espero você aqui no próximo vídeo. Eu, presbítero Florival, que também sou professor de escola dominical, fico por aqui e que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, um abraço do seu irmão em Cristo Florival, presbítero Florival.